A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? É bom novamente nós nos encontrarmos. Fico feliz por saber de vocês e peço a Deus que o Senhor continue guardando a vida de vocês e que o Senhor os abençoe aí em Jersey, né? O pastor Elias me fez um convite e eu fiquei muito honrada pela escolha, por ter confiança, né? E quero dizer que eu tenho muita saudade de vocês, né? E que esse tempo não era um tempo esperado por nós, mas também o Senhor nos guardou diante de toda essa tempestade que foi essa pandemia, né? Queria apresentar a vocês o meu esposo, Alexandre. Vocês já oraram muito por ele e eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Ale, dá um oi para eles. Olá, amados, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, um privilégio. Eu agradeço também ao pastor Elias pela confiança, né, em nos permitir estar falando para este povo todo. E eu glorifico o nome de Deus e louvo a Deus e peço que neste momento ele encontre uma terra boa no seu coração, porque Deus tem entregado nesse instante uma palavra forte, que eu tenho certeza que vai falar no seu coração e vai te fortalecer para os dias que virão. Em nome de Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Eu quero dar notícias da Martinha, ela está guardadinha lá na casa dela e eu creio que o Senhor está levantando ela dia a dia. Eu creio, né? Então, recebam beijos da Martinha. Eu sei que o coração dela está perto de vocês e ela tem orado pela vida de vocês e agradeço a vocês porque eu sei que vocês também têm orado pela vida da pastora Marta. Amém? Então eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Gálatas 6:9, né? Quando o apóstolo Paulo escreve esta palavra, eu sei que direcionada por Deus, eu fiquei pensando por que Deus fala sobre cansaço, né? E eu acho que eu já compartilhei um tempo atrás um pouco dessa palavra com vocês. Que diz assim, em Gálatas 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém. Eu penso assim, que para ele dizer não nos cansemos de fazer o bem, é que com certeza, algum momento da nossa vida, nós nos cansaríamos. Talvez num investimento de uma situação que você tem orado por muito tempo, talvez em alguma situação que seja um relacionamento. Tantas vezes nós nos cansamos, até mesmo ministerialmente, às vezes, o cansaço quer bater a nossa alma. Mas eu quero dizer para você, não se canse de fazer de fazer o bem. Porque a seu tempo você vai viver o milagre, a seu tempo você vai ceifar, né, o que você lançou na terra. Então, irmão, não desanime. A palavra que eu quero trazer de foco esse dia de hoje é não desanime no teu coração. Eu estava aqui falando com meu marido sobre a obra que Deus colocou na vida de vocês. Que privilégio, né? Essa igreja, que é uma igreja com visão missionária. Às vezes eu tenho ido em algumas igrejas que não tem uma visão missionária. Mas o ID não é uma proposta assim, se você sentir. É uma ordem, né? Então, quando a gente vê alguém, quando nós vemos alguém investindo na obra missionária, nós nos alegremos muito, porque isso às vezes tem sido raro nas igrejas, né? E olha que campo missionário que Deus colocou na vida de vocês. Então, eu sei que o abatimento, o cansaço vai vir muitas vezes, mas eu tenho um recado do Senhor para você. Não desanime de fazer o bem, não desanime de lançar a palavra. Muitas vezes nós não podemos ir, mas nós podemos enviar. Muitas vezes nós não conseguimos ir, mas nós podemos orar, né? Então, assim, tem várias maneiras de completar a obra, né? E eu quero dizer para você, não deixe o desânimo tomar conta do teu coração. Seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não tome decisão debaixo de um cansaço, debaixo de uma fadiga. Por quê? Porque você toma a decisão errada se você se cansar. Eu ouvi um testemunho de uma moça há um tempo atrás e eu fiquei admirada, porque essa moça ela não conseguia engravidar, ela já tinha uns 8 anos de casado e ela não conseguia engravidar.
E aí o que que aconteceu? Ela foi num culto de quinta-feira que tinha na igreja e ela testemunhou que naquele dia ela queria ficar em casa. Ela não queria ir para a igreja. Mas ela falou: Senhor, eu vou na igreja. E ali tinha um missionário à tarde, no período da tarde, e ele trouxe uma palavra, e o Senhor ali naquela tarde efetuou uma cura no útero daquela moça. E aquela moça engravidou. E eu fico pensando, se ela deixasse dominar pelo cansaço, quantas vezes ela foi lá, quantas vezes ela sentou naquele banco, quantas vezes ela pediu ao Senhor um filho, 8 anos de casado. Então, assim, irmãos, eu quero trazer essa palavra ao teu coração. Não deixa o cansaço dominar a tua vida, nem você tomar decisões debaixo do cansaço, porque no tempo certo você vai colher do fruto que você tem lançado na terra. A minha mãe foi uma mulher que investiu muito no campo missionário, muito no campo missionário. E esses tempos atrás eu fui no Piauí, que é um estado aqui do Brasil, um lugar de muita sequidão. E eu louvo a Deus porque ali eu encontrei uma igreja de o primeiro trabalho missionário que ela fez ali. E eu junto com ela, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 52 anos. E ela não cessava, ela pregava, era 1, era 10, era mais, mas ela investia no reino. E eu quero te convidar a não deixar o cansaço dominar, talvez sobre a tua busca por um propósito que Deus colocou no teu coração, talvez por qualquer situação que você tenha colocado diante de Deus, às vezes entra o cansaço, mas eu quero te alertar, não deixa o cansaço dominar a tua mente, irmão. Seja renovado pelo Senhor, cada dia. Eu aprendi muito isso com a Marta, sabia? Eu louvo a Deus pela vida da Martinha no meu caminho, porque ela me ensinou muita coisa. Por exemplo, eu ia dirigindo e ela ia conversando, em tudo nós orávamos, tudo. Ela ainda brincava comigo: Neuzinha, não fecha o olho, vai aí que eu vou conversando com você e a gente vai orando. E quantas vezes a situação aos nossos olhos era impossível, mas quanto o Senhor fez através daquelas orações. A gente podia dizer, nós duas poderíamos dizer assim: estamos cansadas de orar pela mesma situação. E quanto Deus transformou, quanto o Senhor fez e quanto o Senhor faz. Então não deixa o desânimo tomar conta do teu coração. A Bíblia nos diz, lá em Êxodo 20, do 7 ao 11, de Moisés. Moisés estava cansado de lidar com um povo que era incrédulo. Ô irmão, se nós pensarmos bem, andar do lado de uma pessoa que não crê no Senhor, que é incrédulo, é difícil. Agora imagine ele diante de uma multidão de incrédulos que tinham visto tantos milagres do Senhor, mas tinha ainda uma raiz dura dentro do coração deles. E Moisés tinha recebido uma ordem do Senhor para ele tocar na rocha, mas falar com a rocha, mas não tocar, era só para ele falar. Mas ele estava tão cansado e pelo cansaço ele foi dominado que ele tocou com ira na rocha. E por isso ele não entrou na terra prometida. Sabe, irmãos, a decisão embaixo do cansaço pode te levar a perdas. A decisão debaixo do cansaço pode te tirar debaixo da direção de Deus. Por isso eu quero te alertar. Sabe, irmãos, a melhor coisa que tem na face da terra é você andar no centro da vontade de Deus. Porque se você andar no centro da vontade de Deus, até as portas que eram para estar fechadas vão abrir diante de vocês. Então não saia do foco. Continue no foco, que esta obra é uma obra missionária maravilhosa, é uma bênção estar nesse ministério, é uma bênção estar ali recebendo do Senhor, recebendo cada dia dos servos do Senhor, pastor Fábio, pastor Elias, todos vocês aí, eu quero louvar a Deus por esses servos do Senhor, né? Então Moisés, debaixo do cansaço, tomou uma decisão e custou caro para ele essa decisão. Talvez o inimigo tenha colocado na tua mente que é para você parar de investir, é para você parar num relacionamento, é para você parar no teu trabalho. E eu quero trazer uma palavra do Senhor: renove a tua mente, seja fortificado pelo Senhor. O Senhor tem uma grande obra para fazer através da tua vida. Olha aí Moisés, quanta experiência, quantos momentos de intimidade ele teve com o Senhor, mas diante de uma situação de cansaço, ele tomou uma decisão errada e ele não entra na terra prometida. Cuidado com as decisões rápidas. Sabe, o raciocínio rápido pode vir sobre a tua mente,
Mas o raciocínio rápido também pode tirar você do centro da vontade de Deus. Por isso, ore, clame ao Senhor, peça direção ao Espírito Santo de Deus. Não busque a sua confiança em você mesmo, nem acredite naquilo que muitas vezes o teu coração diz aí. Olha, o coração do homem muitas vezes tem engano. Ouça a voz do Senhor, busque ao Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor e vá debaixo da direção do Senhor. Então não deixe o cansaço ser um dominador na tua vida. Não deixe o cansaço dominar. Quem domina a tua vida é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Algumas vezes ele vai dizer marche, outras ele vai dizer pare, mas seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, as coisas vão fluir normalmente, sem peso. Então não toma decisão debaixo do cansaço. Talvez o inimigo tenha iludido em alguma situação e dito assim, pare. Mas olha, você tem que ouvir a voz do Espírito. Ouça somente a voz do Espírito. E você vai ver quão grandemente Deus vai mover na tua vida. Quantas vezes eu tenho orado por pessoas e por relacionamentos que diante de um cansaço num relacionamento, a pessoa toma uma postura e depois não tem mais como voltar atrás. Então, por favor, eu quero pedir a vocês que vocês tenham mais tempo de oração, mais tempo de comunhão com Deus e depois da resposta do Senhor, você tome uma decisão. Porque às vezes nós pensamos que é impossível, mas 1 minuto para Deus é muito tempo. 1 minuto para Deus é muito tempo. Então descansa o teu coração e viva debaixo da direção do Espírito Santo. Lá em 2 Samuel, do capítulo 11, de 1 ao 3, no tempo da guerra, Davi decide ficar em casa. No tempo de guerrear, Davi tomou uma decisão, eu vou ficar em casa. E ele fica. Só que quando ele fica em casa, ele tem encontro com uma mulher que já tinha um marido. E ele toma uma decisão errada. Sabe, no tempo de guerra, irmãos, é tempo realmente de guerrear, não é tempo de ficar em casa. Algumas vezes, o inimigo vai pôr um cansaço bem na hora de você ir para o culto. Algumas vezes, o inimigo vai colocar em você um desânimo bem na hora de você participar da palavra. Às vezes, o inimigo coloca um cansaço bem na hora da palavra e você chega até a dormir, porque naquele encontro com a palavra, Deus ia libertar tremendamente o teu coração e os teus caminhos. Então, não se deixe dominar pelo cansaço. Tenha sede da palavra de Deus, tenha sede de ter tempo com Deus na palavra, tenha sede de viver a palavra, de ler, de conhecer. Olha, os dias que eu estive aí, eu vi o quanto de chance a tua igreja dá de crescimento. Eu louvo a Deus, porque, olha, irmão, eu tenho andado em algumas igrejas, mas a igreja cristã portuguesa é uma igreja muito forte na palavra. E eu louvo a Deus pelos seus líderes, são homens envolvidos com a palavra. Como é bom quando nós temos alguém que é muito envolvido com a palavra. Eu fico assim sentada e fico ouvindo, porque eu tenho sede e eu sei que você também tem. Então não deixe o cansaço dominar os teus dias. Não deixe, mas irmão, comece a entrar mais ainda na palavra, mais na leitura, mais na comunhão, ouvir a palavra de Deus. Davi decidiu não ir para a guerra, mas era momento de guerrear. Sabe, algumas vezes você vai sentir um cansaço e um sono e uma vontade de parar e ficar em casa, mas eu quero te alertar, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de clamar, é tempo de estar aos pés do Senhor. Seja visitado pelo Espírito Santo de Deus e que todo o cansaço do dia a dia, da luta, das pelejas, que possam ser repreendido esse cansaço e que Deus te dê vida em abundância, para você ouvir, entender a palavra e praticar a palavra. Você precisa de ler, entender e praticar a palavra. E você vai ver quão grandemente os seus caminhos serão transformados. Então não deixe o cansaço dominar, mas seja dirigido pelo Espírito Santo. Davi ficou em casa, se envolveu com uma mulher que não era dele. Ah, se ele tivesse na guerra. Se ele tivesse na guerra, nada disso teria acontecido. Então eu quero te alertar, não seja enganado, mas seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ah, agora já acabou mais a pandemia, eu vou ficar em casa. Irmão, é tempo de buscar, é tempo de despertar,
É tempo de clamar, é tempo de buscar ao Senhor por sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. É tempo de você clamar ao Senhor. Não deixe o cansaço dominar a tua vida. E eu também quero falar sobre Lucas 22, do 39 ao 46. Jesus está no ápice de uma situação que seria a sua morte. E ele chama alguns dos discípulos para orar com ele. Eu penso na agonia, né? Na sensação que ele estava sentindo ali. E eu imagino que diante daquela agonia ele chama os seus amigos para estar com ele. Mas os seus amigos sentiram um sono muito grande. Um sono muito grande. Às vezes, o sono vem como uma fuga, sabia? Já aconteceu de você estar no meio de um problema e você querer dormir mais cedo? Às vezes pode acontecer isso. Pode acontecer o cansaço. E a fuga é o sono. Mas eu quero te dizer, se lance aos pés do Senhor. Agora é hora de clamar. Agora é hora de investir. Agora é hora de ir. Agora é hora de cumprir. Porque Deus tem grande obra na vida de vocês. Grandiosíssimas obras para realizar na vida de vocês. Não deixe o sono tomar conta de vocês, sabe, irmãos? Quando eu lembro de Eutico, o sono que aquele menino teve levou ele à morte. Irmãos, é tempo de você entrar mais ainda no profundo com Deus, nos investimentos da obra. Sabe por que eu falo muito sobre investimento de obra? Porque, como eu falei para vocês, a minha mãe foi uma missionária. Houve há muitos anos atrás, eu ainda estava estudando, e a minha mãe foi abençoada com uma oferta naquele tempo, irmãos. Era um dinheiro que não era pouco, mas ela tomou uma decisão. Ela doou 90% daquilo que ela tinha recebido, e ela falou para mim: Neuza, senta e faz uma relação que eu vou enviar esse dinheiro para o Piauí. E eu achei tão interessante que o nome de cada um daquele povo, cada uma daquelas famílias, ela dava o nome e mandava colocar a quantia do lado. E foi enviado, e foi repartido, e houve suprimento para aquelas famílias no momento de grande sequidão. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Minha mãe nunca parou de investir. E muitas coisas eu tenho colhido hoje. Hoje eu tenho colhido ainda. Então eu quero dizer para você, não se canse de fazer o bem. Não se canse, não deixa o cansaço ser o dominador das suas decisões, ser a bússola da tua vida. Não! O que tem que ser direcionado por você, o Espírito Santo tem que te direcionar. E eu tenho certeza que ele vai trazer claridade à tua mente. A tua mão é pequena para alcançar e solucionar os seus problemas, mas a mão do Senhor é grande o bastante para alcançar. Aleluia. Por isso eu quero dizer para você, não deixe o desânimo tomar conta da tua vida, mas seja direcionado pelo Espírito. Há uns dias atrás, eu estava pregando num lugar onde os militares moram, num condomínio fechado, e eu vi um dos tenentes falando sobre a palavra hipomeno, que significa permaneçam firme diante da pressão. Jesus, ele tinha várias portas de escape. Várias vezes ele tinha a oportunidade de fugir da situação que ele estava vivendo, ou da cruz ele poderia ter fugido. Mas ele não fugiu. Moisés, num determinado tempo, a gente sabe que ele foge. Davi também foge para o deserto. Elias também foge com medo de Jezabel. Mas Jesus não fugiu. Estava muito próximo do deserto, mas ele decidiu não fugir e cumprir o propósito. Irmão, não fuja. Cumpra o propósito que Deus tem para a tua vida. Cumpra o propósito. Lá na glória nós vamos saber de tantas coisas que o Senhor nos deu chance de investirmos. Nos deu chance de investirmos. Sabe, às vezes eu andava com a Marta e eu ficava analisando. Sabe quanto tempo às vezes a Martinha ela dava para cada pessoa para ouvir, para conversar? Um bom tempo. Às vezes eu compartilhava com ela ali na sala da casa dela e eu ficava pensando no tempo em que a Marta ouvia, no tempo em que a Marta falava, como a Marta falava. Então eu fico pensando no quanto isso reflete. Irmão, sabe, às vezes o teu ministério não é igual ao dela, mas você pode investir, você pode ajudar na oração, na ajuda ali aquele povo da África, sabe? Então eu imagino quanto até os nossos netos vão colher pela nossa postura.
Eu tenho colhido, o meu sobrinho tem colhido. Eu tenho um sobrinho de 26 anos, profeta do Senhor, homem de Deus, que agora, casado há 2 anos, vai ser pai, e pai de gêmeos. Então eu fico pensando quantas bênçãos o Senhor tem dado. 26 anos, um moço forte na palavra, profeta de Deus, como é bonito. Eu louvo a Deus por esse privilégio. Então eu quero te dizer, Hipomeno, mesmo diante das pressões, continue firme no propósito que Deus colocou para a tua vida. Talvez diante de uma situação no meio da tua família, no meio dos teus filhos, no meio do teu trabalho, você está cansado. Mas Hipomeno, permaneça firme em meio à pressão. Cumpra o propósito que Deus tem para a tua vida. É muito fácil nós sairmos fora algumas vezes do propósito. Pode acontecer, mas eu quero alertar para que você volte ao propósito. Porque o nosso Deus é um Deus de recompensa, é um Deus generoso, é um Deus bondoso, um Deus que nos ajuda. Eu trouxe uma palavra recentemente, no tempo de pandemia, e eu falei qual a diferença de Jó e Noé. Noé, da janela da arca, ele viu o mundo sendo destruído e a sua família sendo guardada. Já Jó foi o seguinte, ele viu da janela da alma dele a família dele sendo destruída e o mundo sendo preservado. Mas o que segurou Jó tão firme? Segurou Jó tão firme a palavra de Deus, por quê? Porque ele confiava no caráter de Deus. O caráter do nosso Deus é limpo. O caráter do nosso Deus é imutável. Ele não muda. Ele continua sendo bondoso, ele continua nos honrando, ele continua sendo imutável. Então confie nele. Permaneça firme no propósito que Deus colocou na tua vida. Irmãos, é um privilégio trabalhar para o Senhor. É uma honra trabalhar para o Senhor. Eu entreguei a minha vida e nós aqui como família, eu e meu marido, nós entregamos a nossa vida por inteiro aos pés do Senhor. Entregue ao Senhor a tua vida, os teus propósitos. Amém? Amém. Amém, amados. É a mais pura verdade. E eu gostaria que vocês entendessem que isso é um privilégio. Não são todas as pessoas que Deus chama para fazer a obra que vocês estão fazendo. Se você observar bem, a questão dos discípulos, Jesus chamou 12. Um se perdeu e colocaram Matias no lugar. Cada um teve a sua importância. Mas se você parar a grosso modo e avaliar tudo o que aconteceu, Paulo fez um trabalho gigantesco. Verdade. Eles eram 13, mas Paulo fez um trabalho gigantesco. Deus tem chamado vocês, igreja. Pastor Elias, Pastor Fábio, essa igreja que Deus selecionou. Deus selecionou vocês. Tá difícil? Tem um cântico que fala assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem cessar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora, sem demora. Lembra disso, sem demora, sem demora. Esse é o nosso Deus. Nós temos relógios que marcam cronos. Deus não usa relógios, amados. Deus não usa. Deus usa você. Deus usa você. Deus não usa relógio. Eu gostaria de compartilhar algo que está no meu coração. Depois vocês podem consultar a palavra. Em Lucas 6,13, um monte de gente está em volta de Jesus. Um monte. E de repente, desse monte, ele fala assim: eu quero 12. E ele chama 12. Ele escolhe 12. Pensa na alegria desses 12.
E ele alimentou esses 12 até um ponto que ele virou e falou assim, agora vocês vão sozinhos. De 2 em 2, eu não mais. Vocês vão só. E eu dou para você poder, autoridade, domínio. Eu te dou poder de cura, libertação. Eu te dou. E esses 2, talvez esteja que nem vocês nesse instante, com medo, com receio, talvez com dificuldade de alcançar os valores para que vocês consigam ganhar todo aquele continente para o Senhor. Amém. Mas eu quero te dizer, a recompensa vem sem demora, sem demora. Do mesmo jeito que para aqueles 12, a recompensa veio e eles viram tudo acontecer debaixo dos narizes deles, debaixo dos olhos deles, eles assistiram o poder de Deus dado pela boca do Cristo, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. E se você depois quiser dar um pulo em Marcos 3,13, você vai ver que esse complemento dos 2 e 2, Jesus amplia. Ele manda um outro grupo maior. Ele manda um outro grupo no 10, do 1 ao 24. Ele manda um outro grupo agora, de 70. Ele manda. Um grupo de 70, que ele manda de 2 em 2 também. E o grupo tem uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Irmãos, 2020 anos se passaram e agora Jesus escolheu você. Jesus escolheu você. Tenha isso na sua mente, tenha esse foco. Jesus escolheu você. Você. Talvez você se sinta o menor de todos, só que eu quero te dizer, Jesus escolheu você. Talvez você ache que já está no fim da sua carreira. Jesus escolheu você. É Jesus que decide quando é o fim da nossa carreira. Não importa quantos anos você tem. Não importa. Jesus decide. E Ele decidiu por você. Ele decidiu por você. Então creia de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sabe por que eu estou te falando isso, irmão? Porque naquele dia, quando Jesus te chamar na frente dele, para te entregar o galardão, o desejo da minha alma é que você, com as mãos cheias de almas, as mãos cheias na presença do Senhor, entregue uma oferta agradável, perfeita, e Ele diga para você, bem-aventurado é você, bem-aventurado é você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu cresci numa igreja missionária e eu sinto essa alegria que vocês sentem. Eu sinto essa alegria que vocês sentem quando conquistam as coisas. E eu também já senti a tristeza de não conseguir o tanto eu queria. Mas existe algo dentro de mim que fala, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E aí o Senhor vem sem demora e cumpre todo o propósito na nossa vida. Então, irmãos, em nome de Jesus, seja a oferta. Você é a oferta. Você é a oferta. Dedique ao Senhor a sua vida e você vai ver que o mais Ele fará. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescentará. Amém? Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Que o Senhor visite vocês com poder, com Espírito Santo, com fogo que vem do alto. Que o seu coração arda na presença do Senhor. Que o Espírito Santo grite dentro da sua mente, dentro da sua alma. Que o seu coração fervilhe no poder do Senhor. Para que você sinta essa autoridade do teu chamado. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero louvar o teu nome, Senhor, pela Amém, vida Jesus. dos teus Muito filhos, obrigado, pelo Senhor.
pelo pastor Elias, pelo Amém, pastor Senhor. Fábio, Visita pela os teus pastora filhos. Isabela, pela pastora Wanda. Sim, meu Deus. Senhor, pela vida dos meninos. Sim, Eu Pai, quero em louvar nome pelas de meninas, eu Jesus. quero louvar o teu nome. Oh, Deus. Eu quero louvar o teu nome por esse ministério, Senhor. Sim, Pai, muito Muito obrigado. obrigado, Senhor, por esse Bendito é ministério. teu nome. Recaia, masto, yande, que há, Senhor. Continua honrando os teus Aleluia. filhos, Faça nos isso em nome de projetos, Jesus. Pai. Que venham mais projetos, Amém, que venham mais Senhor. projetos. Sim, Recaia, Deus. astuiande, que há, Senhor. Eu vejo como uma espiga de milho, mas já prontinha, já madura. Recaia, masto, yande, que aramas, necande yas. Eis que eu preparo um novo tempo para esse ministério, um tempo de maior crescimento, um tempo de maior união, um tempo de casturiande rique alama rastiande quias. Eis que eu colocarei em ordem de rastuiande quianama rastuiande quias, e como um grande mecanismo voltará a funcionar até cumprir o propósito por inteiro. Não tema nos vossos corações e entendam Amém. que eu tenho guardado as vossas casas, eu tenho guardado as vossas vidas, e eu digo a ti, Recai, Amasto e muitos terão propostas de novidades, porque virá um crescimento abundante no meio do ministério e no meio de Castoria dos lares. É um tempo de crescimento. Muitos vão retroceder no mundo, mas eu digo que os seus passos serão longos, longos e rápidos, porque é tempo de crescimento.